Bom, pessoal, na aula de hoje vamos estudar sobre estrutura de repetição. Então, nas aulas anteriores, nós já estudamos sobre estruturas de condição, as estruturas que permitem verificar uma condição e realizar ações diferentes, né? Caso seja verdadeiro e caso seja falso, que é o if, e a estrutura que permite escolher, dentre uma lista de comandos, somente um para ser executado, que é no caso do switch. Né? Que no switch você escolhia você tinha uma variável e você tinha ações diferentes para cada valor daquela variável. Você testava valores para aquela variável. Certo. Nas estruturas de repetição, a ideia também é verificar uma condição. Do mesmo jeito que o if verifica uma condição, você também verifica uma condição. Tá? Só que nesse caso, ele vai repetir esse bloco que ele está cobrindo. A estrutura de repetição, ela cobre um bloco de código. Tá? Ela cobre um bloco de comandos e ela repete esse bloco. Ela repete esse bloco enquanto a condição for verdadeira. Tá? Então, você tem que garantir a lógica dessa condição. Tá? Então, as estruturas de repetição, elas verificam uma condição. Se a condição for verdadeira, ela executa e continua executando até a condição ser falsa. Temos aqui três estruturas básicas de repetição, que também são chamadas de iterações. Tá? São estruturas que permitem realizar iterações, que é o ato de ir repetindo, né, e interagindo no seguinte bloco de comando. Então, as três estruturas básicas que você tem é o while, o for e o do while. Lembrando que essas estruturas de repetição, elas são comuns em linguagem de programação. Então, esses nomes aqui vocês estão estudando agora irão encontrar em Java, irão encontrar talvez com alguma variação em algumas outras, mas em Java é praticamente idêntico, em Python. Tá? Então, muda um pouquinho a sintaxe, mas a lógica, a ideia de repetir o bloco é o mesmo. E a ideia também de ter uma lógica de controle. Lembrando, todas as estruturas de repetição, todas, têm uma lógica de controle. Essa lógica de controle, essa lógica, é o que vai dizer se vai parar de repetir ou não. Tá? Então, temos essas três. Qual é a diferença entre elas? Temos o while, que é chamada, tem o pré-teste, tá? A estrutura de pré-teste. Temos o for, que tem a variável de controle. E temos o do while, que é pós-teste. Por que o while é um pré-teste? Pré-teste por quê? Porque ele testa a condição antes de executar. Tá? Ele testa a condição antes de executar. Se a condição for verdadeira, ele executa. E aí continua executando infinitamente até ela ser falsa. Lembrando, o while antes de executar. Por isso é pré-teste. Só entra no while se a condição for verdadeira. Ok? Então, primeiro, ele testa a condição que ele recebe. Lembrando, todos os três têm condições. Tá? Primeiro ele testa a condição, se a condição for verdadeira ele entra nele e fica repetindo, até ser falsa. No for você também tem uma condição, mas no for tem uma coisinha a mais, tá? Ele tem uma estruturazinha maior, ele tem uma variável de controle. O que o while e o do while não tem, você tem que controlar a parte. O for ele já obriga uma variávelzinha de controle para você trabalhar, na verdade nem obriga, mas ele permite, né? Ele já permite dentro dele na sintaxe dele, uma variável de controle que possibilita você acompanhar essas interações já com uma variável de valor. Essa variável vai representar cada interação, quantificar cada interação. Então, a primeira interação, a interação é 0, se você iniciar ela com 0, aí depois 1, 2, 3, 4, 5. Cada interação ele já vai contando para você cada repetição que ele faz. O while e o do while não tem isso, você vai ter que criar do zero. Né? Você vai ter que criar uma variávelzinha para fazer esse incremento e gerar esse controle. Aqui não, aqui o controle já é definido na sintaxe. Já vou explicar, vou mostrar para vocês um exemplozinho para ficar mais claro. Temos o do while. O do while é muito semelhante ao while, tá? Praticamente idêntico. A diferença é que o do while ele é pós-teste. Ou seja, primeiro ele executa uma vez o que está dentro do while, depois é que ele testa. Então, essa é a diferença. O while, primeiro ele testa, depois ele executa. O do while, primeiro ele executa, depois testa. Então, no do while, você garante que seja executado no mínimo uma vez. Tá? No do while, você já garante que vai ser executado no mínimo uma vez. Porque primeiro ele vai executar o que está dentro, depois é que ele verifica. E aí, se for falso, ele sai. No while, não. No while, na hora que ele encontra o while, ele já verifica. Se for falso, ele sai. Nem entra dentro do while, nem executa nada. Tá? Então, essa é a diferença entre o while e o do while. Na prática, eu vou apresentar para vocês também como os dois se comportam. Então, esses comandos aqui, eles sugerem repetição de um número x de vezes, tá? O número de x de vezes que será executado dentro
da estrutura deles. Então você vai gerar um controle aqui dentro do while, um controle dentro do for e o controle dentro do while, que vai dizer a quantidade x de vezes que vai ser repetido. Tá lembrando que esse x aqui, esse x de vezes, ele pode ser conhecido ou não até. Tá? Pode ser, eu quero executar 10 vezes, ou eu quero executar n vezes, dependendo do meu problema. Você pode executar até infinitas vezes também. Se você fizer uma condição que seja sempre verdadeira, vai executar infinitas vezes. É o chamado loop infinito. Essas estruturas também são chamadas de loop, né, de repetição, loop. Quem trabalhou com Arduino, né, lembra que tem uma funçãozinha chamada loop? Essa funçãozinha ela fica repetindo sempre os comandos que estão ali dentro. É o mesmo que acontece aqui, ele fica repetindo, só que nesse caso você controla. No loop era infinito mesmo, você fica repetindo lá, você pode colocar um time, mas não dá para dizer acabou o loop no Arduino. Aqui você pode controlar. Enfim, vamos iniciar com o while, que é a estrutura de repetição pré-teste. A ideia do while é o seguinte, né? Você vai ter seu programa sendo executado, aqui as várias linhazinhas de código do seu algoritmo, e aí chega no while. O while tem uma condição, tá? Se a condição for falsa, observa que ele sai. A condição sendo falsa, ele já sai e não executa os comandos que estão dentro do while. Ele só vai executar se a condição for verdadeira, tá? Somente se a condição for verdadeira. Diferentemente do while. Porque o do while ele já executa o que está aqui dentro uma vez e depois é que ele verifica. E aí se for falso ele sai no do while. No while não. No while ele está executando seu programa. Chegou aqui, ele verifica a condição é falsa? É. Ele executa os comandos. Aí volta de novo. É falsa? É. Perdão, verdadeira? É. Executa os comandos. É verdadeira? É. Executa os comandos. Enquanto for verdadeira, ele vai executando os comandos. Quando for falsa, ele sai. E aí é que tá interessante, porque... Danilo, como é que eu consigo dizer que está na hora dele parar? Aí você vai usar a lógica no seguinte sentido. Você tem que forçar a condição ser falsa. Simples. Então, por exemplo, eu quero executar 3 vezes. Quero executar só 3 vezes. Minha lógica pede para executar 3 vezes. Então, você pode criar uma lógica criando uma variável com o valor 0. Né? Vamos supor uma variável cont com valor 0. Tá? Aí eu verifico, cont é menor que 3? Não, cont não é menor que 3 não. Então ele vai e executa uma vez. Quando chegar bem aqui, você incrementa, cont mais 1. Aí cont passa a ser... Ele era 0, passa a ser 1. Aí ele vai para cá. Cont é menor que 3? Não, porque cont agora é 1. Aí ele vai e executa de novo, segunda vez. Cont passa a ser 2. Perdão, né? Cont é menor que 3? É. Aí ele executa. Aí cont passa a ser 2. Aí chega aqui de novo. Cont é menor que 3? É. Porque 2 é menor que 3. Aí ele executa a terceira vez e cont recebe mais 1, passa a ser 4. Passa a ser 3, na verdade, né? Era 2, passa a ser 3. E aí volta para cá de novo. Como o 3 ele verifica. Cont é menor que 3? Não, porque cont vai ser igual. Certo? Ficou 3 igual a 3. Então ele pega e sai. Porque ele está verificando só se cont for menor que 3. Então isso aqui é uma forma, por exemplo, de controlar essa condição. Então, a ideia é o seguinte, já vou apresentar uns exemplos para vocês para ficar mais claro, mas a ideia é o seguinte, você tem seu programa, verifica uma condição, essa condição é o que está aqui dentro. Dentro do while, essa é a sintaxe. Você escreve while, abre parêntese, coloca a condição, fecha parêntese, abre chaves, igual o if, lembra do if? Abre chave e dentro coloca os comandos. Esses comandozinhos aqui, comando 1, comando 2, comando 3, até o comando n, ficam dentro do while. Lembrando que só serão executados esses comandos se a condição for verdadeira. A primeira coisa que o while faz é verificar se a condição é verdadeira. Então, está executando, chegou aqui na condição. Cont é menor que 5? Se cont for 8, ele não vai nem entrar, então ele já pula o bloco e não entra. Ok? Então, lembrando essa condição, uma condição lógica. Pode ser uma variável, Danilo? Pode ser uma variável, mas tem que ser uma variável com true ou false, né? Que é o 1 ou 0, que é o verdadeiro e falso. Enfim, vamos fazer um exemplo. Temos um exemplozinho de acordo com esse fluxograma. Então você quer imprimir os números de 1 a 100, certo? Aí você vai lá, declara a variável i como 1. Depois você verifica. I é menor ou igual a 100? I é quanto? Pergunto vocês, I é quanto? I é 1. 1 é menor ou igual a 100? Sim, verdadeiro é menor ou igual a 100. Então, é verdadeiro, ele entra, o que ele faz? Ele imprime o i
E o valor de i é quanto? 1. Então ele imprimiu 1 na tela. E aí ele incrementa. I recebe i mais 1. Quanto é o i? O i é 1. Então, ó, i vai receber 1 mais 1. E vai passar a ser 2. E aí ele volta para cá de novo e verifica. I é menor ou igual a 100? I é quanto agora? 2. 2 é menor que 100? É. Então ele continua. Ele continua e continua até essa condição ser falsa. Tá? Enquanto a condição for verdadeira, ele continua. Então ele vai lá, imprime 2, e aí chega aqui. I recebe, quanto é o valor de I agora? 2, porque foi incrementado. 2 mais 1, 3. Então ele termina, volta para cá e verifica. I é menor ou igual a 100? É, 3 é menor que 100. Então ele vai imprimir o 3 e vai fazendo, até chegar o momento que vai dar o 99. Aí verifica, 99 é menor ou igual a 100? É, então ele imprime o 99, soma mais 1 e passa a ser 100. I é menor ou igual a 100? É, porque 100 é igual. Então é menor ou igual. Então continua, imprime o 100, passa a ser 101. Quando chegar no 101 vai ficar assim, I é menor ou igual a 100? Ele vai pensar, I é quanto? 101. 101 é menor que 100? Não. É igual a 100? Não. Então é falso. Então ele sai. E ele imprimiu de 1 a 100. Ok? Entendido esse fluxogramazinho aqui? Como ficaria isso em C? Lembra da síntese aqui? Eu tenho o while, digo a condição e os comandos. Tá? Então aqui tem uma condição lógica. Enquanto conte for menor que 5, enquanto conte for menor que 3, enquanto conte 1 for menor que conte 2, aqui vai ter uma condição. Ou enquanto for maior, ou enquanto for diferente. Aqui é uma condição lógica. Você pode usar todos aqueles símbolozinhos que retornam verdadeiro e falso. Eu quero testar enquanto as variáveis forem diferentes. Você pode também fazer isso. Enquanto as variáveis forem iguais, enfim, você pode utilizar qualquer condição lógica. Então vamos lá, vamos criar aqui em C esse programazinho aqui desse fluxograma. Lembrando, ó, primeira coisa que eu faço é declarar o i igual a 1. Observa, pessoal, que esse i aqui ele é o controle. Tá? Lembra que eu comentei aqui, ó? Que o for tinha um controle dentro dele? O for já tem na própria sintaxe dele o controle, que eu vou apresentar vocês mais à frente. O for tem um controle dentro dele. O while e o do while não tem, então você vai ter que criar o controle do zero, que é criar uma variável e testar essa variável, que é isso aqui. Observa que eu estou criando esse i está servindo para quê? Para me controlar 100 vezes. Observa, ó, i vale 1, enquanto o i for menor que 100. Então o i está servindo para me controlar a quantidade de vezes que eu vou repetir esses comandos, enquanto o i for menor ou igual a 100. E aí eu vou incrementando de 1 em 1, farei 100 vezes. Tá? Então observa que esse i ele acaba sendo uma variável que está controlando a execução. Tá? Então, diferente do for, o for já tem uma variável dentro dele. Quando eu crio o for, ele já vem com a variávelzinha, tá? Eu já posso colocar na minha síntese a variável, não precisa criar externo. Observa que no while aqui eu preciso criar externo, então vamos lá. Incluo stdio, que é para poder usar o printf, né? Vocês já estão muito acostumados com isso. Chamo a função main para iniciar meus comandos e começo. Crio a variável i e inicializo ela com 1, que é de acordo com o fluxograma aqui, inicializo ela com 1. E aqui, o que é isso aqui? O que é essa verificação? Essa verificação é o que está dentro do while. Tá? É o que está dentro das chaves, perdão, está dentro do parêntese do while, que é essa condiçãozinha aqui. Essa seguinte condição, que fica depois do nome while, abre parênteses, uma condição igual ao if. Lembra do if? If tinha uma condição, do mesmo jeito agora eu tenho um while que tenho uma condição. Então essa condição ela já vai ser testada aqui. Por isso que o nome é pré-teste. Tá? Porque criei a variável, iniciei ela com 1, e aqui eu já faço um teste. Pode falar até se, né? Se i for menor ou igual a 100, eu executo isso aqui. Infinitamente, até isso ser falso. Ok? Mas o que significa while, né? Não sei se eu falei aqui, while significa enquanto, em português, tá? Enquanto, olha como fica claro, traduzindo, enquanto i for menor que 100, faça isso. Enquanto o i for menor que 100, ele vai refazer esse código aqui. Então ele vai fazer o quê? I é menor ou igual a 100? I é quanto? 1. 1 é menor ou igual a 100? É. Então ele entra e printa o valor de i. Ou seja, ele vai apresentar na tela para o usuário o valor 1. Chega bem aqui e recebe
1 mais 1. Então, I passa a ser 2. E aí, chega aqui na chavezinha, ó, ele volta para cá. Toda vez que chega no while, no finalzinho do while, ele volta para o início do while. E verifica de novo. E agora é quanto? 2. 2 é menor ou igual a 100? 2 é menor ou igual a 100. Então, ele continua. E apresenta para o usuário 2. E agora, I recebe 2 mais 1. E vai ser quanto? 3. Chega bem aqui na chave, volta. 3 é menor ou igual a 100? 3 é menor ou igual a 100. Né? Verdadeiro. Quanto for verdadeiro, ele continua. Então, ele continua. Ele pega e printa 3. E aí, I recebe 3 mais 1. E passa a ser 4. Chega aqui na chave, volta. E aí, continua de novo. 4 é menor ou igual a 100? Isso, 4 é menor ou igual a 100. Então, ele vai lá e entra aqui e apresenta 4. Observa que ele já imprimiu o 1, o 2, o 3 e agora imprimiu o 4. E aí, I recebe 4 mais 1, 5. Chega aqui na chave, volta de novo e verifica novamente. E I é menor ou igual a 100? 5 é menor que 100? Menor ou igual a 100? É verdadeiro. Então, ele continua. E observa que ele vai continuar e vai imprimindo todo mundo, até chegar no 100. Tá? Vamos supor que chegou no 99. Ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 99. Chegou no 99, o que vai acontecer? Então vamos lá, vamos ver o 99. O while, vamos ver. I, no caso já é 99, ele já percorreu, já ficou repetindo. Ó. Ele vai repetir isso aqui 100 vezes, né? Porque você está controlando até 100. Vamos supor que ele repetiu 99 para analisar o que está acontecendo aqui. Então verifica. I, que é 99, é menor ou igual a 100? 99 é menor ou igual a 100. Então ele entra e imprime o 99. E aí, I recebe 99 mais 1, que é 100. I passa a ser 100. Então, ele entra aqui e volta. I é menor ou igual a 100? I é 100. 100 é menor ou igual a 100? Verdadeiro. Ah, Danilo, mas 100 não é menor que 100, não. Sim, mas aqui eu estou verificando, ó, menor ou igual. Tá? Então, 100 é menor que 100? Não. Mas é igual? É. Então, ele entra também. Ele entra e apresenta o 100 bem aqui. E agora I recebe I, que é 100, mais 1, 101. E aí chega bem aqui, volta para o while, ele verifica. I, que é 101, é menor ou igual a 100? Não. Por quê? Porque 101 não é menor e nem é igual a 100. Então é falso. O que acontece? Ele não entra mais, ele pula. É falso? É. Então ele pula e sai. Observa que ele só sai quando a condição for falsa. Quando for verdadeira, ele continuou, ele fez isso 100 vezes. Até que a condição foi falsa e ele pula a estrutura e finaliza o problema. Vamos lá para o Devin. Cadê a lupa? Ah, pronto. Pronto, galerinha. Pronto, galerinha, vamos lá. Né? Iniciando o padrão, hashtag cloud stdio.h main e certo, vamos lá. Então, primeiro que eu preciso fazer é criar uma variável que vai controlar a quantidade de vezes que eu vou executar. Então, eu quero exibir os números de 1 a 100. Certo? Fazendo aqui o comentário. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é... Gostaria que vocês pudessem também ir acompanhando, né? Quem puder, e acompanhando também e codificando. Então, eu quero exibir os números de 1 a 100. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma variável de controle. Porque eu vou usar o while, e eu sei que o while ele não tem a variável de controle. Então, eu preciso controlar a quantidade de vezes que eu vou executar. Se vocês observarem, o que o nosso querido i está fazendo aqui, o que esse i está fazendo? Ele está controlando, observa que ele serve para controlar a quantidade de vezes que será executado. Ó, o i vai de 1 até 100. É isso que eu estou dizendo. Ó. I inicia com 1 e ele vai até o 100. Então, você, no caso do while e do while, você precisa criar esse i.
No for, não. No for ele já tem. Então, vamos criar a variável de controle. Int, vamos chamar de cont. Eu gosto de chamar de cont, essa parte de controle, tá? Iniciando com 1. Tá? E vamos fazer o seguinte. Enquanto, olha que legal, enquanto, olha como é fácil de criar lógica. Traduzindo, se você traduzir para o português, fica fácil. Ó. Enquanto cont for menor que 100. Enquanto for menor que 100, faça o quê? Apresenta, printf, o valor dele. Né? Porcentagem D, colocar uma barrinha para quebrar a linha. Conte. Olha que legal. Enquanto conte for menor que 100, ele apresenta conte. Simples. Simples, fácil. E isso aqui vai ficar repetindo. Vai ficar repetindo, tá? Só que tem um problema, tá? Analisa, aí pausa o vídeo e pensa qual o problema que está acontecendo aqui. Pergunto. Tá certo. Observa que o while, ele repete a chave, tá? Ele repete o que está dentro da chave. Ele vai ficar repetindo isso aqui até essa condição ser falsa. Tá? Enquanto a condição for verdadeira, ele fica repetindo o que está aqui dentro. Fica repetindo. O que vai acontecer aqui na prática? Então, supondo que você já sabe a resposta, vai acontecer o seguinte. Ele vai verificar, conte é menor que 100? Conte começou com quanto? 1. 1 é menor que 100? É menor que 100. Então, ele entra. E aí ele pega e printa 1. Chega aqui, ele volta para o while e verifica. Conte é menor que 100, conte é 1. Então, ele printa de novo. Conte é menor que 100, conte é 1. Então, ele imprime de novo. Ele vai ficar infinitamente printando 1. Nunca vai acabar, vai ficar 1 direto. Vamos testar? Vai ficar infinitamente imprimindo. Na verdade, não, espera. Não, é isso mesmo. Deixa eu ver. Você tinha esquecido o include aqui. Será que ele vai travar? Não, ficou imprimindo 1 infinitamente. Se você observar a barrinha aqui, ó, a barrinha crescendo. Ó. Ou seja, ele está sempre imprimindo 1. Por quê? Porque você não está fechando o while, você não está finalizando a condição. Conte vai ser menor que 100 sempre. Você precisa fazer uma coisa, incrementar o conte. Então, conte recebe conte mais 1. Agora sim. Por quê? Porque na primeira vez que ele executar, conte vai ser 1. Certo? Na próxima vez, conte vai ser incrementado, então conte vai ser 2. Depois, vai ser incrementado, conte vai ser 3. Depois, conte vai ser 4. E aí vai chegar no 100 algum dia. Tá? Mas tem um pequeno probleminha aí. Então, pausa o vídeo de novo e pensa. Eu pergunto a vocês, vai imprimir do 1 ao 100? Pausa o vídeo e pensa, vocês acham que vai imprimir do 1 ao 100? Então, supondo que vocês já analisaram o código, não vai imprimir do 1 ao 100. Né? Por que não, Danilo? Vamos lá, analisa. Ele vai começar com 1. Então, beleza, ele verifica aqui, conte, que é 1, é menor que 100? É menor que 100, então ele imprimiu 1, e aí conte passa a ser 2. Chega aqui, ele volta e verifica novamente. 2 é menor que 100? É, então ele continua, imprime o 2, passa a ser 3. Só que vai acontecer um momento lá na frente que vai dar 99, certo? E aí ele vai entrar aqui, 99 é menor que 100. 99 é menor que 100. Então ele entra, imprime o 99, conte recebe 99 mais 1, conte passa a ser 100. Chega bem aqui, ele volta e verifica. 100 é menor que 100? Pessoal, 100 é menor que 100? Não, é igual. Então o que ele faz? Sai. E aí ele vai imprimir até o 99, não vai ser até o 100. E aí a questãozinha de vocês vai estar errada. Tá? Então, muito cuidado na hora de criar isso aqui. A grande diferença entre estar certo e errado quando trabalha com laço de repetição é essa dita condição, que você tem que analisar ela com cuidado. Qual é a dica de sucesso? A dica de sucesso é você analisar o início. Se você está começando do jeito certo, você analisa com 1, com 2, com 3. Ah, tá ok. Depois você analisa o final. No 99, o que vai acontecer no 99? No 100, aí você vê que vai dar errado no 100.
que ele não vai entrar no 100. Porque não é só menor, é menor ou igual. Agora sim. Conte 100 é menor que 100? Não. Mas é igual? É. Então ele entra. Aí ele imprime o 100. Aí o 101 é que ele não imprime. Tá? Vamos até testar para vocês verem. Ele vai até o 99. Pronto, ó, até o 99. A questãozinha estaria errada. Agora, um símbolozinho vai fazer toda a diferença. Ele vai do 1 ao 100. Ok? Até é um pouco lógico pensar. Porque pensa o seguinte, você está começando do 1. E você vai executar, se você analisar a lógica mesmo, você começa do 1, então ele vai exibir o 1 inicialmente, certo? E você vai executar enquanto for menor que 100. Qual é o número, o máximo número que é menor que 100? O 99. Então ele vai executar até o 99. Não vai executar o 100. Quando você coloca menor, você está fazendo intervalo fechado. Tá? Você no intervalo fechado, você está contando com o número do limite. Tá? Quando você coloca só o menor, você não conta com o número do limite. Tá? Então, por exemplo, enquanto conte for menor que 90, menor que 100. Então, eu não conto com o 100, eu conto com o anterior a ele. Eu conto com o máximo menor que 100. Vocês estão entendendo a ideia? Ó? Então, quando eu digo assim, conte, ele vai até conte, enquanto conte for menor que 100. Então, eu vou até o maior número menor que 100, que é o 99. Tá? Então, eu vou executar até o 99. Quando eu quero incluir o meu limite, eu coloco o igual. Agora eu vou até o 100. Então, imagina, ó, com o igual, eu vou até o número. Então, eu executo até o 100. Quando eu não coloco o igual, eu executo até o menor que ele, que é o 99. Tá? Então, observa isso. Quando eu coloco só o menor, eu não vou até o número, eu vou até o menor que ele. E quando eu coloco o igual, também, menor ou igual, aí eu vou realmente até o número, até o 100, que é o que aconteceu aqui. Beleza? Então, peço que vocês apliquem esse exemplozinho. Tá? Na próxima aula, nós continuamos com mais exemplos e as demais estruturas. Então, até mais, pessoal.